Bom, nós estamos na segunda parte dos nossos movimentos de vanguarda, com o oitavo ano do ensino fundamental. Nossa aula hoje vai começar novamente pelo Fauvismo, que foi onde a gente parou na aula passada. Fauvismo foi um movimento de vanguarda do início do século XX e ele tem como característica a utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor, simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel à realidade, influência da arte primitiva e influência da arte pós-impressionista. Aí a gente viu essa obra do André Derram, que é um dos artistas cubistas. A gente viu Mulher com o Chapéu de Matisse. Acho que eu não lembro, mas eu acho que eu mostrei a Dança, que é essa obra aqui, que ela é enorme. E ela, eu acho que eu cheguei a falar para vocês que ela parece que é uma obra mal feita, mas, no entanto, foi a ideia do artista, era exatamente isso mesmo, deixar alguns lugares aqui sem tinta, contorno, ele usa muito contorno, porque lá no começo falei que eles têm influência dos artistas naifs, ou seja, dos artistas primitivistas. São aqueles artistas que não se importam muito em dar acabamento à obra. O importante deles é passar a ideia, tá? Mas a gente vai ler, vai fazer uma análise dessa obra bem legal o ano que vem, no nono ano. Aí, agora a gente vai para o cubismo. Ele foi só para a gente lembrar o que a gente estudou na última aula, que acho que já tem 15 dias. O cubismo, gente, vocês também já viram o cubismo, se eu não me engano, no sexto ou no sétimo ano, sétimo não, acho que foi no sexto ano, tratamento geométrico das formas da natureza. Qual é a base do cubismo? Quem criou o cubismo, basicamente, foi Pablo Picasso, vou falar mais para frente para vocês. Pablo Picasso foi um artista espanhol e ele é considerado o pai do cubismo. Então, ele vai dar um tratamento geométrico às formas. Não é que ele não sabia pintar direito, não, tá, gente? Ele teve várias fases. Ele teve a fase azul, a fase rosa, a fase acadêmica, que é quando eles pintam tudo direitinho, tudo bonitinho. E ele teve também o que foi a característica primordial, foi o carro-chefe dele, foi o que fez com que ele, não que ele ficasse famoso, que, enfim, ele já era famoso, é um dos poucos artistas que ficou muito rico vendendo quadros e pintando. Mas aí ele muda completamente a forma de pintar. E aí ele vai geometrizar as formas. Algumas pessoas falam que ele fragmenta as formas, tá? O cubismo constituiu uma figura em 3 dimensões, que a gente vai ver mais para frente. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Causa uma sensação de pintura escultórica. O que é isso? Você olha para a pintura e parece que você está vendo uma escultura em vez de uma pintura, tá? Uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. O que é esse exercício mental aqui? Você tem que olhar, imaginar. No cubismo analítico, por exemplo, você tem que analisar para descobrir o que o pintor, qual foi a forma que o pintor fragmentou ali, tá? A natureza passa a ser retratada simplificadamente. É o que a gente vai começar a ver agora. Essa aqui uma obra, são obras de Jorge Braque, que foi também um cubista amigo de Picasso, que junto com ele, os dois criaram o cubismo. Esse cubismo é chamado de cubismo analítico, porque, eu falei anteriormente, a gente tem que olhar e analisar. Esse aqui, ó, dá para a gente analisar direitinho. É um retrato de Pablo Picasso, feito pelo amigo Jorge Braque. A gente vê, ó, aqui, desculpa, gente. A gente vê aqui na mão dele, ó, a paleta. Né? Paleta é aquela madeira redonda que a gente coloca o dedo e coloca as tintas para poder pintar. Os impressionistas usaram muito a paleta. Então a gente consegue ver aqui, ó, o rosto dele todo fragmentado, por isso que parece mais uma escultura do que uma pintura. A mão, essa mão aqui completamente aleijada, né? A outra mão aqui que segura a paleta.
Então, no cubismo, essa daqui, então, gente, a mulher com guitarra. Aqui a gente vê o rosto da mulher. Essa aqui, então, a gente tem que analisar muito para ver as coisas. O rosto da mulher está aqui, o corpo dela seria essa parte aqui de baixo, e a guitarra aqui, guitarra é violão em espanhol, né? Não é a guitarra dos roqueiros, não, tá? É como se fosse a mulher com violão. E aqui, ó, tá o violão, a mão dela tá aqui, ó, num outro retângulo. Então, a figura é completamente fragmentada. Então, se eu tenho que parar e se eu tenho que analisar, esse cubismo é o cubismo analítico. Mas aí a gente terá também o cubismo sintético, que é esse daqui. As formas também estão geometrizadas, ó, 3 músicos, a gente vê que um aqui é amigo de Luísa Gadioli, tocando um piano, alguma coisa parecida, o outro com violão, esse daqui com uma flauta, a flauta está aqui, tá? Ou esse aqui é o cabo do violão desse daqui, esse aqui está só vendo a partitura, porque ele tem um outro, não, esse aqui que está com a flauta, gente, ó, esse aqui está com a flauta, esse aqui está com o violão, esse aqui com a partitura, não consigo achar o instrumento dele. Mas tudo bem, Luiz, você vai ficar para a próxima, porque aqui não temos o seu piano. Aí, Mulher no Espelho. Essas obras, todas 3, são de Picasso, tá? Deixa eu colocar isso para cá, que isso me atrapalha tanto. Aqui é a Mulher no Espelho. Aqui a gente vê uma característica nítida do cubismo sintético, que é quando o Pablo Picasso ele coloca a figura de perfil. Olha aqui, estão vendo? Que a figura desse lado está de perfil. Se você colocar a mão aqui na frente da tela do computador e tapar a parte dessa obra, você vai ver que essa figura está de perfil, porém, ao mesmo tempo, ela está de frente, porque ele faz o olho de perfil, o nariz de perfil, mas do lado de cá, ele faz o olho de frente. Então, isso é uma característica notória, é uma das principais características do Pablo Picasso, tá? Do cubismo dele. E aqui nós temos o arlequim, a figura toda fragmentada, tá bom? Então, isso são as características básicas do cubismo. Aí vamos ver essa obra aqui. Essa obra também está no MoMA, ela é enorme, ela não é nada bonita, mas ela tem muito significado. Quer dizer, não é bonita para mim, que não gosto muito do cubismo, mas quem gosta do cubismo, eu gosto muito de Pablo Picasso, mas eu gosto da fase rosa e da fase azul dele, que a gente vai ver lá no ensino médio. Mas a Senhorita de Avion, esse quadro que está aqui, que vocês estão vendo que ele é enorme, o que vai acontecer? Picasso foi numa exposição que tinha máscaras africanas. Vocês estão vendo aqui, ó. Agora eu perco minha setinha. Vocês estão vendo aqui, ó, as 2 máscaras africanas. Aí ele foi nessa exposição, ele estava em Barcelona nessa época. Picasso morou a maioria do tempo dele em Paris. Mas ele era espanhol, de Málaga. Aí ele resolveu ir nessa exposição africana e gostou do jeito das máscaras. Aí chegou na casa dele, no ateliê dele, e pintou essas 2 máscaras. Só que quando ele pintou essas 2 máscaras, ele viu que elas tinham uma forma geometrizada. E aí ele começou a fazer isso daqui, gente, é um cabaré, tá? São mulheres que moram no prostíbulo. E aí ele começou a pintar essas coleguinhas dele, porque esses pintores eles viviam muito nesses cabarés, nesses prostíbulos, porque é onde eles arrumavam as modelos, né, para posar para eles. E ele faz essas 5 moças da Rua de Avion, lá em Barcelona. Essa daqui que abre uma cortina, essa daqui que está sentada de costa, apesar dessa máscara estar virada de frente para a gente, ela está sentada de costa, e essas 2 aqui que adentram a esse recinto, tá? Logicamente, elas, não sei se elas estariam nuas, provavelmente sim. E aqui nós temos uma mesa, lembra que lá eu li que eles geometrizam as formas da natureza, eles simplificam as formas da natureza? Olha aqui essa forma simplificada, tá? Uvas, melancia, pera, maçã, mas completamente simplificado. Isso aqui qualquer um de nós vamos fazer com louvor, né?
Então, dessa obra aqui, agora, no 8º ano, o que vocês terão que lembrar? Vocês terão que lembrar que Senhoritas de Avião foi pintado em 1904 e foi o quadro que fez com que Picasso se aperfeiçoasse e criasse o cubismo, tá? Vão lembrar também que existem duas formas de cubismo, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Quando eu mandar o link dessa aula para vocês, vocês vão pegar essa parte da frente onde tem característica e vão escrever no caderno de vocês, que isso será bom para vocês para sempre, tá bom? Essa obra está no museu, pertence ao Museu do MoMA, lá em Nova York. Se eu não me engano, ela tem 3 metros e um pouquinho por 2 e um pouquinho, ela é muito grande, tá? E tá lá, é uma das preciosidades do MoMA, assim como Noite Estrelada também está lá, como o Salvador Dalí, o pequenininho, Persistência da Memória, também está lá. Aí agora a gente vai para o futurismo. O futurismo, gente, é um movimento que eu particularmente eu não gosto muito, mas vocês têm que conhecer, já que a apostila de vocês ela abrange esse leque todo aí dos movimentos de vanguarda. Futurismo, as características serão a valorização da velocidade e do dinamismo. Parece que as obras estão sempre em movimento, vocês vão ver depois, tá? Parece que está tudo correndo, está tudo andando muito rápido. Exaltação à tecnologia, não a nossa tecnologia de hoje, mas a tecnologia do início do século passado, tá? Ligação ideológica com o fascismo, porque está mais ou menos na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Rompimento com o passado. Não queremos saber nada daquelas obras lambidas, aquelas obras muito certinhas que a gente chama de arte da tradição ou arte acadêmica, onde o artista ele tem a obrigação de pintar a realidade do jeito que ela é, porque ela vai servir como fotografia para nós, tá? Utilização da publicidade da tipografia. O ano que vem a gente vai conhecer 2 artistas, Andy Warhol e Pollock aqui, a gente vai trabalhar sobre eles. Muito legal a obra deles, porque aí eles começam a colocar publicidade dentro das obras de arte. E tendência a justificar a violência através do militarismo. Então, isso aqui são coisas mais abrangentes à história, que vocês vão ver isso aqui depois com o Alexandre. Bom? Então, vamos lá. Olha o futurismo, como é que é. Olha essa escultura aqui, gente. Humberto Boccioni, Giacomo Balla e Duchamp são os 3 artistas principais do futurismo, tá? Essa escultura aqui, ó, do Humberto Boccioni, parece que ele está voando, parece que ele é os meninos aí que gostam de videogames, parece que é aqueles soldados do futuro, né, exterminador do futuro, essas coisas assim, ó. Parece que ele tem um capacete na cabeça, um elmo aqui no tórax e as pernas, olha, bem grossas, bem forte. Agora, um exemplo fantástico do futurismo é essa obra aqui de Duchamp, ó. O Nu Descendo a Escada. É um homem que desce a escada está aqui, ó, a gente consegue ver. E olha como a passada, ele representa a passada dele. É como se ele estivesse vendo essa pessoa descer a escada em câmera lenta e representa não se preocupe, eu não vou mandar vocês fazer isso, tá? Como se estivesse a pessoa descendo várias vezes a escada. O Giacomo Balla, nessa obra aqui, olha o que ele faz. Ele coloca, é como se ele fizesse um rosto, ó, os olhos estão aqui, o nariz, a boca, aqui a cabeça, né? Como se ele representasse isso aqui várias vezes. E aqui também, ele pega a mesma forma e repete, como se fosse uma sequência do mesmo desenho, um desenho sequenciado. Então, a maior característica do futurismo é isso aí, o dinamismo, tá? A velocidade, como se a obra estivesse em movimento. Então, vamos lá, passando para frente. O abstracionismo, nós já estamos quase chegando na nossa apostila, tá bom? Fica de olho aqui na hora, né? Mas dá tempo. O abstracionismo, gente, é muito legal, porque eu gosto desse tipo de abstracionismo que eu vou mostrar aqui para vocês. O abstracionismo é uma arte não representacional, ou seja, o abstracionismo ele não vai
precisar mostrar as coisas como elas são. Você vai olhar e você vai tentar imaginar coisas ali, você vai ver coisas ali. Eu, por exemplo, que viajo assim, viajo nas imagens muito, eu enxergo milhões de coisas. Vocês já brincaram de olhar para as nuvens e ver um passarinho, um avião, um urso? Eu acho que todo mundo já fez isso na vida, né? Então, o abstracionismo é mais ou menos isso. É brincar de adivinhar o que, que tem ali. Então, ela é uma arte não representacional, ela é a ausência de objetos reconhecíveis, é uma arte subjetiva, ou seja, ela não mostra a realidade das coisas, ela é uma oposição ao modelo renascentista, que é a arte da tradição, a arte acadêmica, e a arte figurativa. Então, ela não mostra nada que você consiga ver de verdade. Valorização de formas, ou seja, linhas, formas geométricas, cores, muitas cores, linhas e texturas, porque a gente vai trabalhar lá no final dessa nossa sequência de slides, a gente vai trabalhar o Klimt, e o Klimt trabalha muito com isso aqui, ó, com textura, tá? Então, isso é o abstracionismo, é a arte subjetiva. Então, vamos ver que arte é essa? Primeiro vamos conhecer esse russo aqui chamado Vassily Kandinsky. Gente, eu adoro as obras dele, acho as obras dele fenomenais. Também chamado de abstracionismo informal ou lírico, essa vertente foi influenciada pelo expressionismo, que a gente já viu, lá o Grito de Manche, estão lembrados que a gente viu? Ó. E também pelo fauvismo, eu acabei de relembrar o fauvismo para vocês, que é aquelas cores fortes, lembrando que fauvismo significa o quê? Feras, tá? A palavra fauvismo, fauvismo, é porque ela está escrita em francês. Fauvismo significa fera, ferozes, tá? Porque fauve é fera em francês. Só para relembrar, porque eu acho que eu falei isso na última aula que a gente teve. Então, o Kandinsky, ele era russo, mas depois ele foi estudar na Alemanha, depois ele vai para Paris, porque todos os artistas acabam sempre em Paris, que Paris até hoje é a capital mundial das artes, né? E o que, que ele faz? Ele faz isso daqui, ó, um abstracionismo geométrico, ele mistura formas geométricas, tá? Linhas, ó, linhas, cores, tudo que a gente viu ali nas características está traduzido aqui nessa obra dele. Só, gente, que o abstracionismo também pode ser aquela coisa de jogar a tinta na tela, que a gente vai ver mais para frente. E eles, como eles não têm um nome certo para a obra, eles vão fazendo uma sequência de obras parecidas e colocam isso aqui, ó. Então, se essa daqui é a composição 8, é porque ele fez a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, tá? E eu vou contar para vocês uma coisa muito legal de como ele criou o abstracionismo. Picasso é pai do cubismo, Matisse pai do fauvismo, Vassily Kandinsky pai do abstracionismo, tá? Aí, pai que é porque é o fundador, o criador, ele pintava mais ou menos como os impressionistas, né? Aquela coisa meio que aquela pincelada rápida, aquela pintura grossa. Aí um belo dia ele estava lá pintando até de madrugada no ateliê dele. E aí o que ele? Quem é que pinta fora do ateliê? Quem é que lembra, gente? Quais são os artistas que pintam ao ar livre? Foi na aula passada, os impressionistas, tá? Não esqueçam disso. Os impressionistas, característica pintar ao ar livre. O Kandinsky pinta como os impressionistas, mas pinta dentro do ateliê, com cavalete e tal. Aí, de madrugada, ele já devia ter tomado uns absintozinhos, que era a bebida da época. Aí, o que, que ele faz? Ele termina de pintar a obra dele, vai lá na parede da casa dele, pendura lá na parede o quadro e vai deitar num divã, uma poltroninha que ele tem na frente da parede onde ele pendurou essa obra. Vai dormir. Já devia estar assim para lá de Bagdá, porque eles gostavam muito de beber, e dormiu. No outro dia, quando ele acordou,
Ele olhou para a obra, ele olhou para a parede, né, na frente de onde ele estava deitado, e ele falou assim: ué, gente, de quem é aquela obra? Quem pintou aquilo? Quem pendurou aquilo na minha parede? E aí ele levanta, procura pelo quadro dele e não encontra. Aí ele vai olhar o quadro de perto. Aí ele vê que o quadro era o quadro que ele tinha pintado, que estava de cabeça para baixo. Ele, era uma linha inclinada. Se ele, em vez de pintar o mar reto, ele pintou o mar meio que inclinado, na diagonal. E ele pintou um monte de barquinhos, como se esses barcos estivessem subindo esse mar na ladeira. E aí ele viu que tinha ficado uma coisa diferente, coisa abstrata, que nem ele, que era o autor, estava conseguindo identificar, né? E ele achou aquilo super interessante e aí ele começou a estudar e se aprofundou nisso daí. Por isso que ele é o pai do abstracionismo, tá? O abstracionismo de Kandinsky e de outros é chamado de abstracionismo expressivo, porque a gente consegue ver aqui linhas e etc. Tá bom? Vamos passar para frente. Agora, olha isso aqui, que legal. Também tudo do Kandinsky. Essa obra aqui é mais ou menos no mesmo sentido da primeira, o nome dela é No Branco, composição 2, né? Então ele fez o branco 1 e esse aqui é o branco 2, tá? E aí, aqui a gente vê linhas, a gente vê triângulos, a gente vê círculos, mas nessas outras obras aqui, ó, a gente não vê nada disso. Eu, para falar a verdade para vocês, ó, aqui a gente, desculpa, gente, aqui a gente tem a composição 4 e nós temos essa composição aqui embaixo, que é a composição 5. Se vocês observarem, essa composição aqui de baixo é a mesma composição que está aqui. Só que ele mudou o quê? As cores. Aí, interessante, olha, nessa daqui eu vejo camelos. Gazinha, eu vejo camelos. Para mim, isso aqui é um dromedário, isso aqui é um camelo que está coçando a corcova, a cabeça dele aqui coçando a corcova, o rabinho dele. Isso eu, tá? Que eu falei para vocês que eu invento as coisas. Para falar a verdade, eu vejo até alguém com um fone de ouvido aqui, ó, tá? Mas quando eu olho aqui para baixo, para essa composição pintada, eu já vejo outra coisa. Eu já vejo montanhas, eu vejo várias montanhas. É como se, para mim, aqui, ele estivesse retratando várias montanhas, tá? Aqui, por exemplo, eu vejo N coisa. Ó, eu vejo isso aqui, um personagem de história em quadrinho, acho que é Dudu o nome dele, se não me engano. Aqui, ó, ele está olhando para lá. Ele tem a bochechinha dele aqui, o cabelinho dele aqui, ele está olhando lá para o fundo. Então, a gente vê ele meio que de banda. Aqui, por exemplo, ó, eu vejo um homem barrigudinho, gordinho, com os braços abertos, a cabeça dele está aqui. Então, aqui eu vejo um passarinho. Então, a gente vê N coisas por aqui, eu acho que vocês também estão vendo. Eu vejo aqui o perfil de uma pessoa, ó, meio cubista, ó. A testa, o nariz, a boca, o olho está aqui, ó. Então, a gente consegue ver muita coisa, por isso que ela é uma obra subjetiva, tá? Ela é subjetiva por isso, porque a gente pode ver milhões de coisas nessas obras do cubismo. Do cubismo não, gente, desculpa, do abstracionismo. Essa obra aqui de Kandinsky, que eu sou apaixonada, gente. O dia que eu ganhar na Mega Sena, mas assim, Mega Sena americana, né, que são milhões, eu teria coragem de comprar isso daqui. Eu acho ela linda, 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 linda. Olha só. O nome da obra é Linha Transversal. Por que será, hein, que ele deu esse nome para essa obra? Porque a primeira coisa que a gente percebe é essa linha preta, ó. Fecha o olho e olha de novo. Primeira coisa que vocês vão ver é essa linha preta transversal aqui no quadro. Depois a gente vê essa bola, depois a gente vem para o lado de cá. Então, é muito fácil fazer uma obra abstrata, é só jogar tinta, é só fazer rabisco, é só fazer um monte de cor, um monte de forma geométrica. Nada, gente, a gente tem que pensar. Para fazer isso daí, eles têm que parar, pensar, fazer o croquis, para depois, então, efetuar a obra no seu contexto geral. E outra coisa, o artista, quando ele pinta,
A gente vai ver muito isso lá no Mondrian, que tem lá na apostila de vocês. Quando ele pinta, ele procura muito dar equilíbrio nas cores. Isso que eu estava falando para você, mandei fechar o olho e abrir, a gente vê essa linha aqui, depois daqui, dessa linha, o olho da gente vem para cá, mas depois essa forma aqui, ó, como ela tem vermelhos aqui no meio, ela puxa o olho da gente para cá também. Então, muitas vezes, o artista coloca vermelhos em algumas partes da obra. Ele, não é, Fernanda? Eu também sou apaixonada. Aí ele coloca essa coisa de pontos de vermelho em algumas obras, exatamente para puxar o olho da gente. Agora, olha só, eu vejo, Júlia, isso em homenagem a você, eu vejo uma asa de borboleta aqui, Júlia adora uma borboleta, aqui, ó, vem por aqui, aí vem aqui, ó, os gominhos da asa da borboleta. Eu vejo também um gatinho, porque para mim isso daqui é o nariz do gatinho, isso aqui são as barbichas dele. Eu vejo uma cara com um nariz e boca aqui bem grandona. Se a gente tivesse na aula, gente, vocês, na aula presencial, vocês iriam falar para mim tudo que vocês estão vendo. Mas infelizmente aqui só eu tenho que falar porque a gente não pode demorar muito. Eu vejo isso daqui, aqueles olhos, aquele olho grego. Isso aqui, para mim, seria a representação do planeta ou do asteroide, né? Eu acho que é isso mesmo. Alguém está falando que é por isso que a gente é difícil compreensão, por isso a gente vê milhões de coisas. Aqui, ó, isso aqui remeteria para nós ao momento atual, prisão, isolamento, né, essas coisas todas. Isso daqui para mim, ó, como eu estou dando aula sobre os indígenas brasileiros do primeiro ano, isso aqui para mim é a representação de um cocar de indígena brasileiro. Então, a gente pode. O joguinho de pega-vareta, vocês já jogaram joguinho de pega-vareta? Desde que eu sou criança, esse jogo existe, gente. Então, é uma obra que tem multifacetas, você pode ver muitas coisas aqui dentro. Eu agora, nesse instante, eu olhei para essa bola preta aqui em cima e eu vi aqui o olhinho, isso aqui me pareceu uma parte da cabeça de um ratinho com queijo aqui do lado. Mas eu sou viajante, né, gente? Então vamos lá, passando para frente. Aí nós chegamos na apostila de vocês e o segundo trabalho de vocês será fazer. Aí é releitura, gente, é fazer uma releitura desta obra abstrata. Essa vai ser moleza para vocês. Se vocês quiserem ir adiantando, isso aí vocês vão poder fazer ou no papel canson ou no caderno de vocês, ou na folha que vocês tiverem à mão. Então, esse senhor aqui, que eu amo as obras dele também, o Mondrian, ele era, Mondrian, deixa eu lembrar de onde que ele era, ele não era francês, não sei se ele era da Suíça, mas isso aí no ensino médio eu vou falar direitinho para vocês. Só, nossa, tem gente aqui tão adiantada, querendo mandar os trabalhos toda manhã. Não, gente, isso é até dezembro, não se preocupa não. O primeiro trabalho do Van Gogh é que é até dia 6 de novembro. Vamos focar primeiro no trabalho lá do Van Gogh. Esse daqui eu vou falar para vocês de novo na nossa próxima live, tá? Só estou adiantando. Então, vamos lá. Abstracionismo geométrico. Foi criado pelo Mondrian, tá? O Mondrian, ele criou o abstracionismo geométrico. E como é que ele fez isso? Ele viveu na Europa, só que durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu para os Estados Unidos. Entrou num barco, num cargueiro, e foi parar lá em Nova York. E quando chegou, ele já tinha uma certa fama na Europa, né? Aí quando chegou lá em Nova York, ele começou a pintar o apartamento dele, porque era uma coisa fria, ele estava vindo da guerra, então ele estava meio tristonho, aí ele começou a jogar cor nesse apartamento. E era exatamente as cores primárias, né? Vermelho, eu estou olhando aqui a hora, tá? Faltam 7 minutos. Eu vou falar do Mondrian e vou parar nele, tá bom? Então ele começou a jogar as cores primárias. E aí o que ele fez? Ele partiu para fazer os quadros exatamente dentro desse contexto aí das cores primárias e nas formas geométricas. Ele vai usar, gente, apenas
o branco, o preto, o amarelo, o vermelho e o azul. Então, ele vai pegar a tela, ele vai pintar a tela de branco, e aí ele vai quadricular essas telas, para vocês terem ideia, eu vou até me adiantar aqui, ó, essa tela aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, isso daqui eu fotografei lá no MoMA, que essas obras dele também estão no MoMA. Ou não deu tempo, ou ele não quis fazer as linhas pretas, porque eram muito detalhes. Mas a gente vê aqui, ó, o lápis. Então ele faz todo esse desenho aqui com a régua, né? Ele faz esse desenho todinho com a régua e depois ele vai pintando os quadradinhos. De longe é uma obra muito bonita. Agora, de perto, é isso que vocês estão vendo. A gente vê as coisas assim, parece que está mal pintado e tal, mas é a característica. E esse tipo de obra para ver de longe mesmo. Então, vamos voltar lá para o Mondrian. Aí ele começa a pintar. Aí o apartamento dele é lindíssimo. Eu vi um documentário, acho que foi, não sei se foi no Discovery ou se foi no National Geographic, sobre a vida dele. O apartamento dele é todo assim, gente. O cavalete dele, a cama, a mesa, a xícara, tudo pintado assim. É muito legal e muito vanguardista, né? Porque ele é de vanguarda. Então, o que é uma vanguarda, gente? É quando a pessoa está aqui, mas já está pensando lá no futuro. Então, eles são chamados de artistas e movimentos de vanguarda por causa disso, porque eles estão muito à frente do seu tempo, tá? Então, ele vai fazer isso daqui nas obras dele. Que isso é a capa, essa obra aqui é a capa de vocês. Lá na apostila de vocês, a primeira folha, a folha de rosto, é exatamente essa obra aqui de Mondrian. Então, olha só, nessa daqui, ele abusa dos pretos, das linhas horizontais e verticais, ele joga um azulzinho aqui, e olha o que ele faz para o olho da gente passear nessa tela. Se vocês observarem, e para vocês observarem, vocês têm que fechar o olho e abrir o olho de novo, tá? A gente olha para esse meio, depois o olho da gente vem para cá, vem no azul e volta para o vermelho. E aí ele coloca ainda um pontinho de vermelho aqui, porque como ele coloca muitas linhas se entrelaçando nesse meio, e o preto é uma cor que chama a atenção da gente, aí o que ele faz? Ele dá equilíbrio com esses tons de vermelho. Aqui também, ó, ele coloca um vermelho grandão, e se ele não tivesse colocado essa pontinha vermelha aqui, o olho da gente ia ficar só aqui. Então, para a gente passear por essa tela, ele vem aqui e faz uma coisa que a gente chama de contraponto. Então, contraponto é quando o artista equilibra a cor da sua obra. Eu vou parar minha gravação por aqui, tá? A gente continua do Mondrian na próxima aula. Eu espero